Desde que Miley começou recentemente a soltar suas novas músicas e covers famosos, seu nome passou a ser destaque, digo mais uma vez, afinal tudo que envolve Miley se torna notícia na cena musical, seja por mudanças consideradas drásticas e polêmicas, seja a volta para o que é considerado normal pela maioria, e agora na ida para um universo ainda não explorado em seus álbuns de carreira, o rock. Em pleno 2020 estamos vendo Miley Cyrus, a ex-menina Disney, rumando para um gênero tão discutido e visto por vários ângulos ao longo das décadas. Então, será Miley a rockstar que teremos daqui pra frente? Já comecei presumindo que você saiba muito bem quem ela é, mas vale a pena lembrar rapidamente de onde surgiu. Em março de 2006, começava a era Hannah Montana, a série da Disney protagonizada por Miley, que contava com a presença do seu pai na vida real, o cantor country Billy Ray Cyrus. A história se passava em torno da vida dela, como uma adolescente que escondia o seu lado de cantora pop, Hannah, usando uma peruca loira. Aquele velho esquema de que uma peruca muda uma pessoa, adotado em séries e filmes. Mas não vamos julgar isso. Essa vida dupla, como já dizia sua música Best of Both Worlds, era justamente para que a Miley comum, nome usado também na personagem, tivesse sua vida mais normal possível, sem as consequências da fama. A premissa era interessante, engraçada e pegou uma legião de fãs no mundo. A estimativa foi de 700 milhões de espectadores no mundo em 2008. Miley Cyrus passou a fazer shows como a personagem e foram lançados 5 álbuns. Esse sucesso foi tão grande que os hits foram parar no Hot 100 da Billboard, como o single We Could Be The One, na 10ª posição nos Estados Unidos. Além disso, foram lançados 2 filmes em cinema, um Concert em 2008 e o adaptado da sitcom em 2009. Ela também protagonizou um filme à parte em 2010, A Última Música, um romance de Nicholas Sparks, ao lado do seu futuro namorado / futuro marido / futuro ex-marido Liam Hemsworth. A Disney Channel encontrou sua mina de ouro da série juvenis com Hannah Montana, que durou 4 temporadas, indo ao ar até 2011. Quem também encontrou seu caminho na carreira foi a própria Miley. Afinal, foi a série que a impulsionou para o mundo da música. Não digo que tenha sido a única justificativa, pois seu histórico familiar apontaria para isso de qualquer forma. Seu pai, Billy, é um astro country que começou a carreira nos anos 80, com álbuns de estúdio a partir de 92 e teve grande destaque no gênero. E sabe quem é a madrinha da Miley? Um dos maiores nomes da música americana, a cantora e atriz Dolly Parton. E para provar mais ainda que a música está presente nessa família, sua irmã Noah está na cena pop, trabalhando com nomes como Diplo e Labyrinth, e com toda certeza você já ouviu falar dela. E ainda tem o seu irmão, o Tracy Cyrus, que fez parte da banda de synth pop Metro Station com seus singles chicletes de 2008 e 2009. Enquanto dividia sua vida como Hannah, ela também lançou 3 álbuns como Miley Cyrus, o Meet Miley Cyrus em 2007, o Breakout em 2008 e o Can't Be Tamed em 2010, além do EP The Time of Our Lives, que continha o sucesso que você escutou de qualquer forma na sua vida, Par in the USA. Quando a série acabou, era certeza que Miley continuaria sua carreira musical. Era o esperado, já que seu talento mostrava ser muito além de uma série de televisão. Mas agora a gente entra no ponto do que os outros esperam de um artista juvenil. Não foi preciso nem chegar na era Bangers para ela se tornar polêmica. Quando o clipe de Can't Be Tamed saiu em 2010, a mídia caiu em cima pela diferença comparada à sua personagem. Ela aparecia enjaulada em um museu como uma ave rara e cantava, assim como o nome já diz, que não podia ser domada. Ali estava nascendo outra Miley, tentando se livrar da imagem de boa menina da TV. Esse estranhamento de sua personalidade vem justamente do que os outros esperavam dela. Imagina crescer nos holofotes, cercado por regras de comportamento, por conta de um contrato, e ser um ícone para crianças e adolescentes. Aquela Miley, nos seus 17 anos, estava mandando um sinal do que realmente queria fazer dali pra frente. Mas foi em 2013, após trabalhar na produção com Pharrell Williams e assinar com a RCA Records, que Miley lançou o mais polêmico álbum de sua carreira. Bangers veio como um boom de libertação, caso alguém ainda tivesse dúvidas sobre o seu total desligamento de Hannah. Com o sucesso imediato do single We Can't Stop, ela trouxe a dança twerk em suas apresentações, lançou o clipe bastante comentado para a faixa e passou a falar abertamente sobre sexo e drogas. Sua performance no VMA daquele ano foi extremamente criticada por dançar com Rob Trick de maneira provocativa na faixa Blurred Lines, um hit polêmico e problemático do cantor. Até os artistas que estavam na plateia se espantaram com toda a cena. A polêmica após esse dia foi tão grande que a empresa responsável pela transmissão da premiação da MTV teve que se pronunciar a respeito, dizendo que eles não podiam prever cada movimento feito por Miley. Afinal, nos ensaios nunca é a mesma coisa. Miley também falou sobre o episódio, dizendo que queria apenas entrar para a história, assim como outras artistas já fizeram, como Madonna e Britney. Ela não viu como algo errado e que o objetivo do programa é justamente ampliar os limites. Muitos podem ter opiniões diferenciadas sobre essa apresentação, mas foi algo estratégico dela para novamente mostrar quem era, nem que fosse através do choque para muitos. Seu nome continuou sendo falado quando saiu o clipe do segundo single,
Wrecking Ball, em que ela aparece nua na bola de demolição. A maioria das críticas que saíam era mais sobre sua atitude do que sobre a música em si. No Bangers, ela trouxe grande influência do hip hop na produção e parcerias como Ludacris, Big Sean e Future. Além de elementos do country, electro, synth, ele é um álbum predominantemente pop. Um novo trabalho veio em 2015. Após ser apresentadora do VMA, ela anunciou que o álbum Miley Cyrus e Her Dead Pets estava disponível na internet. Um álbum longo, com 23 faixas, lançado de forma independente, mostrou todo o lado experimental da Miley, sendo marcado pela psicodelia, synth e space rock, contando com a produção de Flaming Lips. A crítica não se agradou muito, achando que poderia ter sido mais elaborado, mas vale lembrar que a cantora não prometeu nada, apenas lançou de acordo com o que estava vivendo e sentindo na época, dizendo que no momento que ela lançou o Bangers, ela já não estava mais vivendo aquela fase. Daí veio o Dead Pets. Parando para pensar, se o Dead Pets fosse lançado hoje, teria sido visto com outros olhos. O cenário pop não arriscava tanto em 2015, ninguém parecia quebrar muito as regras. Por isso, ao longo do tempo, ele passou a ser um álbum mais apreciado. Agora chega um momento em que todos, já acostumados com a Miley, digamos, rebelde, se deparam com a nova era de 2017. Após passar um tempo dedicado exclusivamente ao júri do The Voice, ela lançou o álbum Younger Now e logo no primeiro single, Malibu, Miley veio totalmente diferente, tanto em sonoridade como em visual. Já não tinha a cantora com seu cabelo platinado curto, suas roupas curtas e clipes provocativos. Ali estava ela serena na praia de Malibu, onde passou a viver com seu noivo Liam após reconciliação e abordou primordialmente o country no disco. Todos viram como uma total reconexão às suas origens familiares e, de certa forma, como um amadurecimento mesmo. A crítica, como sempre, achou o trabalho mediano. Muitos fãs acharam estranho, pois desejavam uma continuação do estilo Bangers, e outros aceitaram a cantora em sua nova fase. Tudo parecia bem acertado em sua vida, até que o tempo passou e hoje sabemos como foi essa fase para ela. Miley disse em entrevista recente que foram 2 anos que não fazem o menor sentido na carreira dela. Foi um momento que perdeu a si mesma em outra pessoa. Sem citar nomes, mas sabemos de quem se trata. Foi o período em que ela chegou a se casar e temos todo um histórico de notícias em que tanto Liam como a família dele não se agradavam muito da ousadia da Miley, tanto que eles terminaram por uns anos. Então, quando eles voltaram, ela embarcou nessa fase sem sentido para ela, mas aí veio o divórcio e parece que a cantora simplesmente acordou e voltou a fazer aquilo que parece realmente gostar. Falei isso tudo para chegar a 2020, o ano que transformou muita coisa, inclusive as escolhas da Miley. Dia 27 de novembro recebemos a prova concreta da sua veia rock no álbum Plastic Hearts, sonoridade que já fomos observando nos últimos meses através de covers de Zombie, da banda irlandesa The Cranberries, e Heart of Glass, da banda Blondie, que serviram também como referência na criação das músicas. Ela chamou os veteranos Joan Jett e Billy Idol para parcerias em Bad Karma e Nightcrawling, respectivamente, além do remix de Midnight Sky com Age of 17 da Stevie Nicks, que virou Age of Midnight, contando com o feat da própria Stevie. Além desses nomes de peso, tivemos a Dua Lipa para dividir os vocais de Prisoner e protagonizar um clipe cheio de referências a filmes de terror. Uma parceria que deu super certo. Além de ser uma das melhores faixas do álbum, a Dua é outra que esse ano explorou os anos 80 no seu Future Nostalgia, ou seja, Prisoner se encaixa em ambos os álbuns. Pois é, foi os anos 80, como as próprias colaborações sugerem, que desenhou o Plastic Hearts. Em suas 15 faixas, conseguimos sentir a nostalgia do pop rock e ao mesmo tempo encontrar inovação. Toda a sonoridade caiu muito bem para ela, dá pra sentir que aqui temos uma Miley totalmente real e entregue ao seu gosto. Quando ela começa com What the Fuck Do I Know, mostrando que não precisa pedir desculpas por ser quem é, que ganha poder com os riffs de guitarra, vemos até onde ela pode chegar. De maneira geral, ela mesclou muitas baladas entre algumas mais energéticas, o que para muitos pode não ter saído totalmente como esperado. Quando as divulgações começaram a sair com os covers, dava para imaginar que a maioria do álbum seguiria essa linha, o que não foi. Eu particularmente acho que a escolha das sequências das faixas poderia ser diferente, pois sim, isso muda muita coisa em um álbum, principalmente para quem ouve religiosamente na ordem lançada. Porém, não tem como negar que o instrumental está muito bem trabalhado, com produção de nomes como Angel Watt, vocalista do Mike Snow, e Mark Ronson, que Miley já tinha trabalhado na Nothing Breaks Like a Heart, música dele. E a voz da Miley, né? Não preciso nem falar sobre. A crítica no momento em que estou gravando esse roteiro, no dia da estreia, está consideravelmente positiva. O Metacritic deu 7.8, por enquanto, baseado em 8 resenhas. Analisando toda a trajetória da Miley, dá pra perceber como ela passou anos buscando sua identidade, na maioria sendo criticada e lembrada como personagem da Disney, como se isso fosse motivo para não considerá-la uma boa artista de verdade. Muita gente vira os olhos pro som dela até hoje, ou nem se dá o trabalho de ouvir por um pré-julgamento. Pensa em você quando lê o título desse vídeo. O que te fez assistir? Já veio com a armadura para criticar a artista ou aberta para entender mais sobre ela? É um exercício que é necessário
necessário ser feito. Se eu falar agora que Miley Cyrus tem todo o potencial para ser uma das maiores vocalistas da música, o que você me diz? A era rock pop saudosista faz com que Miley seja agora, quase acabando o ano, um dos destaques de 2020 sim. Pode ter sido apenas o começo de toda uma carreira mais voltada para esse som, mas tudo depende dela e o que deseja arriscar. A gente muitas vezes esquece quem está ali por trás, sabe? Ela pode simplesmente querer rumar para outro caminho ainda não explorado na música ou revisitar seu passado e está tudo bem. A mesma Miley que quebra estereótipos e expectativas em relação a ela ao longo dos anos também fala sobre ainda voltar a usar a peruca loira de Hannah Montana e que, segundo ela, esse momento ainda vai acontecer. É a mesma Miley que mostra atitude e ao mesmo tempo vulnerabilidade em suas músicas ou em uma simples entrevista, ao dizer que teve medo de fazer parte do Clube dos 27 e maneirou no último ano. Ela é uma artista como todos os outros, tentando fazer sua trajetória na música e não precisa ser julgada por escolher sua próxima era. Se agora é rock, vamos nessa!